Acontecendo? Um podcast submarino, @o que tá acontecendo, _. Se você não achar, vai lá no @submarino, que tá ali nos favoritos, nas bolinhas ali de cima do Instagram. Esse podcast maravilhoso, em mais um episódio na segunda temporada. Tamo felizes, a gente manteve aqui nosso emprego de host, né, Olga? Eu sou a Ellen Ramos, também conhecida como Helmader. Eu sou Olga Mendonça e tô feliz aqui de estar mantendo meu empreguinho. Gente, o Oscar ainda faz sentido hoje em dia? É legal a gente pensar nisso, né? Porque apesar da recuperação em 2019, a gente sabe que o Oscar vem enfraquecendo ano após ano. E a gente vai discutir meio por que isso tá rolando, né? Falta representatividade, por que valorizar filmes que ninguém conhece? E a gente não vai ficar falando isso aqui só eu e Olga, né? A gente trouxe convidados muito especiais que vão se apresentar agora, que são especialistas no assunto, muito mais do que eu, inclusive. Mas eu também sou uma grande fã de cinema. Então, galera, fala aí, quem são vocês? Olá, eu sou o Thiago Guimarães. Eu tenho um canal no YouTube que chama Hora Thiago, onde eu falo sobre filmes, séries, quadrinhos, cultura pop, essas coisas aí que a gente gosta de ver, histórias que a gente assiste, histórias que nos tocam de alguma forma. E eu tô aqui pra falar de Oscar, também gosto muito de cinema, assisto muito filme e tô aqui pra falar muita bobajada também, o que tiver pela cabeça. Bem-vindo, aqui é o lugar. E quem é essa atriz? Eu sou a Carol Moreira, eu sou apresentadora, modelo, manequim, não, mentira. Tenho um canal no YouTube, falo de cinema, de séries e acompanho o Oscar aí há muitos anos, trabalhando, né, falando disso também. Então, todos os anos eu vejo todos os filmes, então acho que eu tenho propriedade pra falar desse assunto aí. Exausta, né? Especialista. É isso aí, gente. Vamos começar? Opa, mas espera aí. Antes de começar o nosso papo, esse episódio é um oferecimento da Samsung, apoiadora do Submarino. A marca é referência em tecnologia inovadora para você ir além. Dá só uma olhada nos destaques do Instagram do Sub, @submarino, e também no Instagram do podcast, @que tá acontecendo, _, que tem uma seleção de produtos incríveis da Samsung para você. Então, galera, a discussão hoje é isso. O Oscar ainda faz sentido mesmo? Assim, como eu já tinha falado antes, né? A gente já tá vendo que ele tá enfraquecendo. Eu não sei se o jovem tem paciência pra coisas tão longas, se eles querem ficar pausando no meio. E se esse tipo de premiação hoje, num mundo tão globalizado que a gente fala muito do cinema americano, né? Esse ano a gente teve Parasitas, temos Invasores nessa premiação tão americana. Enfim, vocês acham que a premiação ainda faz sentido? Que o Oscar ainda faz sentido? Eu acho que ele tem um certo nicho aí ainda, né? Ele tem uma certa pedância, eu acho, né, em torno do Oscar, né? Porque ele tem aquela coisa de, tipo, igual ao Emmy, são membros da academia e profissionais de prestígio na indústria que votam em quais são os filmes mais importantes, mais relevantes e melhores filmes naquele ano. E aí isso diz muita coisa sobre quem são essas pessoas e que tipo de coisa essas pessoas acham interessante, né? Se você for ver quem são esses membros da academia dentro de uma indústria como o cinema, que já é majoritariamente masculina e branca, e aí você tem a própria academia que já é, mesmo dentro dessa indústria, também ainda é muito masculina e muito branca. O que é que eles consideram bom e o que é que eles consideram relevante, eu acho que tem um certo recorte aí, né, da coisa. Diferente de um prêmio como o Globo de Ouro, que é, em tese, imprensa e críticos, né? Ou mesmo SEG, né, que são os próprios atores. E tem a coisa também que eu tava lendo ontem, que a academia também é formada majoritariamente por atores. Tem muitos atores. Os membros da academia, os membros votantes da academia são muitos atores. Então a gente já vê daí já um perfil de qual que é o filme que é escolhido como melhor, né? O filme que é focado no personagem e que tem uma predominância por monólogos de personagens e discursos e muito falatório e muita contemplação. Você já vê, já dá pra tirar um perfilzinho do que é que o Oscar considera como um filme bom, né? Isso é legal, né, Thiago? Porque também tem essa coisa, né, Carol? A gente percebe que tinha alguns truques pra você ganhar, né? Tipo, o ator que emagrecia muito ou engordava. Então esse esforço pessoal do ator, né? Talvez... Então, não vou ficar falando mal de ator, porque a gente tem a atriz aqui na mesa, viu? Não, nada contra ator, tenho vários amigos. A gente adora, a gente ama todos, mas... Eu acho que o Oscar ainda é muito relevante, apesar de ser um recorte do que aquelas pessoas da academia gostam, eu acho que ele é relevante pra indústria como um todo, porque depois que um filme é indicado ao Oscar, aquelas pessoas que trabalharam nele vão conseguir mais trabalhos. O filme que ganha melhor filme, a bilheteria dele continua a crescer, às vezes mais do que estava antes de ser indicado. Então eu acho que faz bem pra indústria.
indústria o Oscar. Os filmes que estão no Oscar vão ser mais vistos do que se eles não tivessem. As pessoas que trabalham lá vão ter mais trabalhos do que se não tivesse lá. Por exemplo, o diretor de Moonlight, depois daquilo, agora ele sabe. Então eu acho que sim, é importante ainda, apesar da audiência estar caindo, apesar de ser um recorte do que aqueles cara velho branco gosta, ainda é importante pra indústria existir esse tipo de premiação. Apesar de também eu achar que nem sempre é justo, é o que temos, né? Mas é bom pra indústria ainda, eu acho. Tinha um amigo meu, Higino, que ele fez uma piada que eu achei ótima. Ele falou assim, todo mundo meio indignado com as indicações, né? E aí ele assim, porra, vocês não acreditam em horóscopo, mas acreditam no Oscar, né? Nenhum prêmio é justo, sabe? Eu acho que é isso. Assim como o Emmy, sabe? O Emmy é aquilo ali, é o que aquelas pessoas estão votando e, sei lá, aceite. É isso, infelizmente é isso. Eu acho que eles estão tentando colocar mais diversidade dentro dos votantes pra poder termos filmes diferentes. Mas mesmo assim, por exemplo, esse ano, o Adoráveis Mulheres da Greta Gerwig, todo mundo falou que as exibições para os votantes só tava com mulheres. Os homens não foram nas exibições. Nossa. Então como que eles vão votar um filme que eles não viram? Eles nem deram uma chance pra ir lá ver o filme. Então também rola isso. Não adianta ter as pessoas na academia, sendo que os outros ainda são, sei lá, preconceituosos com alguns tipos de filme. Mas é isso, é um prêmio que não é justo. Mas é o prêmio que tá aí, que temos. Eu achei interessante que você falou no sentido de dar oportunidade pras pessoas que ganham, né? Que as pessoas vão ter o cara do Moonlight, que ele conseguiu mais trabalhos por isso, assim. Então como é importante ainda lutar pela diversidade em uma premiação como o Oscar, né? Então, é a prova de que o Oscar tem sua relevância, sim, na indústria e que ele abre portas pra um monte de gente. E a gente vê uma premiação como a desse ano, em que todos os indicados pra melhor diretor foram homens. Temos um pequeno problema aí, né? Pra indústria daqui pra frente, pensando por esse lado, né? E uma premiação que favorece apenas homens brancos também, panelinha deles, né? Mas de vez em quando surge alguma coisa ali fora pelo da menos panela. esse ano a gente teve o Parasita lá, né? Que foi um filme tão legal e merecido e tal. Achei super interessante. Pelo menos isso, né? A gente teve, assim, uma pequena coisa dentro de um mar de porcaria. Eu acho que é um prêmio relevante, mas ele precisa se renovar, assim como a sociedade precisa se renovar, e a gente precisa parar de reproduzir um comportamento ainda muito colonialista, ainda muito racista, ainda muito machista. Eu acho que o Oscar ainda é tudo isso. Até no caso da gente falar, ótimo, no ano que Moonlight ganhou, né, o Barry Jenkins, ótimo, ele teve uma relevância, mas é isso. Vamos ver os últimos anos, né, de Oscar, assim, os últimos 10 anos, os últimos 15 anos de filmes indicados, de terem um diretor negro, ou um protagonista negro, ou uma protagonista negra, uma só diretora que ganhou um prêmio nesses anos. Então, assim, é muito gritante o que acontece ali sobre essa falta de diversidade, essa falta de acessibilidade, tanto a mulheres quanto a acessibilidade racial, no sentido de pessoas negras. Então, assim, ele é importante, ele movimenta a indústria, concordo com tudo, mas ele precisa se modificar, porque a gente precisa que a indústria se movimente e que os empregos sejam gerados, é isso, para as mulheres do cinema, para protagonista negra, para diretora, para, assim, a gente não, sabe, é sobre isso, porque enquanto ele fica só gerando emprego para continuar sendo emprego para homens cis brancos, enfim, a gente vai continuar no mesmo, isso já acontece, sabe? O que me incomoda quando eu fico vendo essa lista desse progresso que a gente enxerga no Oscar é que eu acho que fica nessa coisa muito de vai e volta, né? Por exemplo, eu lembro quando 12 anos de escravidão ganhou. Aí você fala, putz, que massa, né? Então vamos lá. Primeiro que é aquilo lá, né? Ganhou porque é um filme de preto sendo sofrendo, toda aquela história que a gente já sabe que… É a narrativa negra que tem algum nível, agrada uma certa audiência branca, né? Isso, porque no outro ano o Selma não saiu tão bem. E assim, o Selma, em teoria, ele é um filme que os velhos do Oscar gostam, mas não saiu tão bem. Aí você começa a falar assim, cara, que estranho, né? Então eles sempre dão esse primeiro biscoitinho pra gente. Não, Green Book foi um absurdo ganhar. Racismo para brancos. Aprendam. Foi ridículo ganhar. Eu já gravei podcasts inteiros falando mal desse filme e é isso. Então a gente percebe que, assim, eles não têm nenhum discernimento de entender que, tipo assim, gente, desculpa, o Green Book não foi aquele biscoitinho que vocês falam pra gente que a gente tá progredindo, sabe? Tipo, é um absurdo aquilo. Estamos atentos, né? Você não vai dar um prêmio de melhor filme pra esse filme e a gente achar que tá tudo bem. Tipo, olha sobre o que esse filme tá falando. Olha a narrativa que vocês escolheram. Olha sobre realmente a história desse músico. Então, assim, é isso. O Oscar precisa mudar. Eles estão muito lentamente, né? Eu vi que nos últimos anos o tempo de votação é de 10 anos agora, né? Antigamente era pra uma vida inteira. Tipo, o votante, ele tem direito a votar por 10 anos, né? Antigamente era vitalício. Hoje em dia é vitalício só pra quem ganhou o Oscar. Se você ganhou o Oscar, você tem voto vitalício. Se você não ganhou, então você tem 10 anos, assim. Né? Aí dá uma limpada, dá uma renovada e não fica… Mas assim, olha, tipo, o quanto que a gente tem
que chegar ainda pra um lugar. E isso, assim, a gente tá falando de representatividade, tipo, do ator, dessa galera lá, de Hollywood e tudo mais, mas parece que a gente tá falando só de celebridade, mas isso se reflete numa indústria como um todo. Então isso se reflete não só nas estrelas do filme, se reflete em quem tá trabalhando, quem tá no técnico, em toda a escala industrial, que movimenta emprego de muita gente. Então não é só o ator, né? Às vezes a gente acha que tá falando de uma coisa fútil, que é só os atores lá, celebridade, gente famosa, mas na verdade não, é uma indústria inteira, gente, família e tal, gente que ganha pouco, que não, enfim, que não é só a celebridade, né? Então a gente tem que lembrar dessas coisas também, né? Que não é só o atorzão e a celebridade. Eu toquei um pouco nesse assunto, né? Vocês lembram mais dessas, que a gente já tá, né? É sobre essas fórmulas pra ganhar o Oscar? O Oscar bait. Eu amo o Oscar bait. É fácil, né? Tem uma cena da Kate Winslet tem uma série que chama Extra, sabe? Do idiota lá, do Rick Gervais. E ela tá vestida de freira. E ela fala assim, ela cochicha assim pra alguém e fala assim: se você faz um filme sobre o Holocausto, você tá garantido que você vai ganhar um Oscar. E ela fala, isso foi 2 anos antes dela ganhar um Oscar, né? Então, tipo, ela fala. Eu acho que assim, existem os filmes Oscar bait, mas eu acho que aos poucos a gente tá conseguindo fugir um pouco dessa fórmula. Tipo, Moonlight foi isso. Eu acho que sai um pouco. Mas é aquela coisa, drama, filme de comédia, de terror, de ação, não ganha Oscar. Ainda tem essa coisa, lembrando, né, que os votantes, em sua grande maioria, são com mais de 60 anos, homens brancos. Então tem que ver o que eles gostam de ver, o que eles acham relevante ou não, né? Então, filme de drama, geralmente, como você falou, muito focado no personagem, muitas falas bonitas, às vezes muita biografia, muita coisa histórica, muitas histórias que são baseadas em fatos, né? É aquela coisa, o chororô é bom, assim. Uma criança com algum problema mental, alguma coisa assim, alguma doença, uma criança doente, alguma coisa assim, eles gostam, né? Tem um filme, eu tava pesquisando sobre isso, né? Teve um filme que criou essa trend, né? Que é aquele Deer Hunter, que o cara, tipo, era um filme que se passava... Ele foi lançado muito pouco tempo depois da Guerra do Vietnã, e era um filme de guerra, muito sofrido, gente sofreu bem uma coisa assim, tipo, a audiência não era um filme que tava muito conectado com a audiência naquela época, as pessoas não estavam muito afim de ver esse tipo de filme, mas aí ele fez todo o caminho pra ganhar o Oscar, tipo, ele tem os atores, né, toda aquela coisa lá que a gente já sabe como que é, e aí ele ganhou o Oscar, e aí isso serviu de estratégia de marketing pra lançar o filme, tipo, uma semana depois, assim. Então isso foi uma coisa. E eu esqueci de um outro tema também, que é Hollywood. Eles amam metalinguagem, como o cinema é tudo. Eu ia até falar do Birdman, mas é meio que isso, né? Birdman é eles falando deles mesmos, os atores, da indústria, do teatro. Eles amam isso. Eles amam, por isso que eu acho que Era Uma Vez em Hollywood tem muita chance esse ano. Eu não sei, tem um pouco da uma tese minha, e vocês me confirmam ou não, que justamente agora que entrou o stream em Hollywood e tá conseguindo trazer um pouquinho mais de diversidade, não só nos temas, mas também até nos personagens mesmo, as pessoas que estão lá. O que vocês acham sobre essa questão, assim, o stream conseguindo conquistar espaços nessa premiação? Eu acho que é natural, assim, a TV mudou, aí depois agora o cinema tá mudando, e agora a gente tem o streaming, então eu acho que naturalmente as premiações têm que absorver isso, apesar dos velhos ficar pé da vida, eles não querem, né? Tanto que eles falam mal de filme de herói, né? Eles sempre vão falar essas coisas. Mas se a indústria tá mudando, eles têm que aceitar, sabe? Eles têm que mudar junto. Eu acho que pra eles é um processo bem mais lento de aceitar esses filmes e tal. Então, por exemplo, esse ano a gente tá vendo Netflix aí com muitos filmes indicados, o que já é uma revolução, né? Perto dos anos anteriores. E também Netflix, eu acho que também tem a ver com isso. A Netflix tá cada vez produzindo mais conteúdo. Deu 24 indicações na Netflix. Então eu acho que nos próximos anos a gente vai ter mais coisa do Prime Video, de outros streamings também. Eu acho que o Oscar vai ter que aceitar, né? Vai ter que engolir. E eu acho que até a ideia de filme tá mudando um pouco, né? Do que a gente considera filme, né? Eu tava pensando Como assim? Pera. Eu vou chegar lá. Eu já gostei desse caminho que já me abriu um outro caminho aqui. Eu acho que a ideia do que a gente considera filme acaba mudando, assim, que tipo, a gente tá fazendo um filme de uma forma tradicional, assim, filmado em 16:9, pra ser projetado numa tela gigante. Total. E aí, não mas necessariamente... aí você tá falando de cinema, não de filme. O quê? Não, eu tô falando do produto. De pensar assim, o filme vai ser lançado numa plataforma de streaming, assim, ele tem... E eles estão tentando estabelecer umas regras, assim, pra ele poder concorrer, ele precisa ter passado por uma sala de cinema por não
sei quantas semanas antes de estrear na plataforma de streaming. Então isso tá sendo negociado entre as plataformas de streaming e academia e tudo mais. Mas se você for parar pra pegar epistemologicamente, tipo, ele isso... tá fazendo uma análise semiótica. Então, o que não, é mas acho que o conceito de filme é o mesmo. Não, amiga, eu acho que isso muda com o decorrer do tempo. Eu acho assim, ó. Eu tava vendo... Amiga, desculpa. Eu entendo o que o Ti tá falando. Quando começar a falar garota, eu fico com medo. Aí... Deixa ele desenvolver, que eu acho que a gente tá passando por uma transformação, inclusive do que o filme, o formato dele, como ele vem significando para quem assiste. É tipo uma transformação meio que de semiótica mesmo, eu acho. Eu tava pensando justamente porque há uns anos atrás eles fizeram um filme do Doctor Who em comemoração aos 50 anos da série, estreou no cinema, a gente foi lá, eu fui assistir, sou super fã e tal, cheguei lá e tal, gosto desse filme e tal, mas em termos de técnicos e de direção, da forma como esse filme é dirigido, é um episódio grande de TV. Ele não é um filme... Ele tem muito mais efeitos especiais do que um episódio normal de Doctor Who tem. Mas os enquadramentos, a forma como ele é filmado, ele é um filme de TV. Ele é uma história feita pra TV, nos moldes de um episódio de uma série de TV. Então, às vezes, o que a gente assiste, o que a gente chama de filme, o que a gente chama de série, depende muito das circunstâncias, como a gente assiste essas coisas. Se a gente vai numa sala de cinema, ou a duração e tal, tem as convenções já pré-estabelecidas sobre isso. Eu acho, por exemplo, hoje em dia a gente teve o Irlandês, né? Estreou no Netflix e tal. E aí tava toda aquela coisa das pessoas dizendo assim, assista o Irlandês como se fosse uma minissérie. Então você coloca os pontos lá. Então a gente meio que vai determinando as circunstâncias como a gente assiste. Tipo, tem uma mudança de comportamento. Então, mas não é uma mudança do filme, é uma mudança de distribuição. O filme continua sendo um filme. Mas eu quis dizer na percepção da gente. A nossa percepção do que a gente tá assistindo. Não é sobre certo e errado. É sobre um questionamento de um comportamento que vem sendo gerado por causa da existência do streaming, por causa dos novos formatos do cinema. Porque agora, por exemplo, sai um longa de 3 horas e meia, a gente passa através da internet uma forma de ser assistido como série. Isso é uma mudança de comportamento. Não é mas o filme continua sendo um filme, entendeu? Sim, mas... Mas eu não falei que tem a ver certo e errado. Não é porque não é tão exato 2 mais 2 igual a 4. O filme continua sendo um filme, certo? Sim, eu acho que tem a ver com duração e forma de exibição. Não, eu acho ele vai ser um filme ainda, o que vai mudar a distribuição e como a gente vai receber ele. Mas eu acho que também a forma como o cinema tá sendo produzido agora, como um filme é pensado, ele também não é pensado. Antigamente, um filme era pensado para ser exibido no cinema e depois ia ser distribuído em TV. Hoje em dia, um filme já é pensado para, por exemplo, estrear no streaming. Então, assim, isso muda até a forma que o filme é feito, como ele é dirigido, como ele é montado, sabe? Muda sim, claro tudo. Sim. Eu vejo, por exemplo, a gente tem o jeito como a gente assiste série hoje em dia, né? Tipo, as séries antigamente elas eram mais empacotadinhas dos episódios. Mesmo quando tinha um cliffhanger de um episódio pro outro, aquele cliffhanger era pensado dentro dos moldes de uma TV. Então tinha aquela cena que era antes de entrar a propaganda e tal. E hoje em dia isso já não tem mais tanto. Ainda tem TV, né? Tem a TV no molde mais clássico, mas isso tá mudando no sentido, tipo, a gente dorme, a gente deixa o Netflix lá rodando lá e a gente vai lá e dorme. Então, sei lá, às vezes demora 3 episódios. A gente ouve muito isso. Assim, fica bom no 5º, fica bom no 6º, porque a série, ela permite essa estrutura narrativa que ela se distribua durante muitos episódios, durante 10 episódios, assim. Então, a narrativa de 3 atos, que antes estava lá condensada em um episódio, ela tá distribuída em vários episódios. Então, eu acho que essas coisas estão mudando, assim, a nossa percepção de como esses filmes estão sendo construídos pra atrair a nossa atenção de outra forma agora. Não necessariamente com a ideia da tela gigante em mente, mas... E até a própria Netflix, quando entra como produtora executiva de um filme, ou quando, né, uma produtora geral de um filme, que vai comprar um filme, ela tem métrica de audiência para filmes, né? Então, ela sabe quando, por exemplo, a sua audiência tá ali num plano parado muito tempo, que essa audiência cai nesse momento. Então, os próprios filmes produzidos pra Netflix já entram sendo feitos com essa métrica de audiência. Então, é uma coisa muito nova, é uma coisa da internet, é uma coisa sobre o streaming mesmo. Sim, mas o filme, só queria concluir que o filme continua sendo um filme, entendeu? Pra mim. Porque você falou que o filme, como que você falou? Eu falei que, na nossa percepção, a ideia de o que é um filme tá meio que mudando. Então, isso eu discordo. Eu acho que os filmes, sim, estão mudando os formatos e formas de distribuição, mas filme é filme, série é série, pra mim. E eu acho que tem também uma coisa que tá rolando agora, por exemplo, aquele Black Mirror que a gente pode votar o que o personagem faz. Isso sim, uma coisa mais interativa. Mas eu acho que mesmo assim, pra mim é muito claro o que é um filme e o que não é. Sabe? Só pra concluir, pra ninguém achar que eu tô... Claro, mas... eu tô louca, sei lá. Não, mas aí eu acho que você tem razão e eu acho que tem as duas coisas, eu acho, também aí. Uma coisa que eu achei interessante que você falou é isso, né? Parece que o Oscar, ele tem essa preocupação, né? Que eu entendo bem o que a Carol tá falando, que pra mim passa muito por aí. Quem tá fazendo um filme tem uma referência do que é um filme, e essa referência ainda não mudou. Talvez mudou na audiência. Concordo contigo. A audiência talvez
talvez tenha dificuldade. Porque eu já vi gente falando pra mim na época do Roma, falando, cara, mas assim, Olga, eu não consigo. Vem em casa ainda, né? Que você tem muita distração. É muito parado. E aí, coisas do tipo assim… E aí eu ficava brincando com essa questão de duração do tempo. Falava, pô, mas você faz maratona de Stranger Things. Eu vi Stranger Things como se fosse um filme comprido. Sim. Né? Porque ele tem ganchos de roteiro que funciona como filme comprido. Mas tem séries que realmente não adianta. Você fala assim, cara, isso não foi pensado como um filme. Por outro lado, a gente fala assim, isso é muito novo. Mas, cara, para pensar nas séries da Globo, como eles passavam os filmes pra gente, tudo picotado. Eles e eram fazem filmes, isso, né? Eles fazem ainda um filme, fazem. Picotam e colocam como minissérie. Eu sou super contra isso. Então, mas eu depende. acho que, tipo, cada formato é um formato. E aí, quando você picota outro e faz outra coisa, vira uma, sei lá, uma ao mesmo salada. tempo, tem exemplos que são bem sutis que você percebe. Por exemplo, eu vi a série Carcereiros e vi o filme Carcereiros. Pra mim é muito interessante, analisando bem essa questão do roteiro. Então, é outra história, só que assim, descende daquilo, eles fizeram depois. Ah, tá. Então não é o mesmo picotado. Justamente. Tá. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente percebe quando é diferente. Quando é web, que picotaram um filme, e quando você pega um Carcereiros da vida e você vê que você fala assim, ó, realmente, aqui tem um arco de filme, o jeito que fecha, as ações, como apresenta os personagens, e olha como era diferente na série, que tinha umas barrigas, que tinha uma profundidade. Sim, tem umas linguiças. Tem um exemplo muito clássico no Brasil, que é o Auto da Compadecida, né? Que foi feito como uma minissérie e depois ele foi empacotado como um filme, passou no cinema e tudo mais. Mas é o que eu tava falando, a direção, o jeito como é filmado é pra TV. Os enquadramentos são mais fechados, pra uma tela menor. Não tem aquelas cenas grandonas de filme, né? De aquela e aí acho que é aí que vocês se encontram. Eu entendo que a Carol tá falando, ó, mas é cinema, e a gente vai percebendo. Mas o que eu quis dizer, que eu entendo o ponto da Carol, o que eu quis dizer é que essas coisas estão se misturando um pouco, eu acho. As pessoas estão filmando séries pensando com quadros maiores de cinema, e as pessoas estão fazendo filme pensando na tela da TV e do celular também. Essas coisas estão misturando. Aquele diretor de Game of Thrones, que pega e fala, o diretor de fotografia, que todo mundo reclamou que o episódio era escuro, ele fala assim, mas é porque era pra ver no cinema. Mano, você tá me tirando, né? Tá me tirando. Tá falando de uma série de TV, você faz que nem cinema. Então eu acho que tem isso. Você tem que pensar onde vai ser exibido. Só que aí filmes como Roma e O Irlandês, eles quebram um pouco isso, porque como que você vai assistir um filme de 3 horas na sua casa, dos velhos lá falando da máfia? Caraca, é duro, é difícil. Isso eu senti muito numa audiência mais jovem, né? Assim, cara, se a pessoa não tem o costume de ver filme longos… Então, mas é que tem esses filmes, se você vê no cinema, você larga o celular e se entrega. Eu sinto que o cinema é aquela caixinha… sala fechada. Então, é uma mudança de comportamento. É igual quando o Titanic foi pra TV, que aí vinha em 4 fitas VHS, 3 fitas VHS. Tem que ficar trocando a fita no meio. Tinha que ficar trocando a fita. Você fala, caraca, no cinema eu sentei e vi o Leonardo DiCaprio. É uma mudança, né? Então, se você pensar que as pessoas talvez não estão mais indo tanto ao cinema, estão deixando pra assistir filme mais em casa e tal. Eu até gosto de defender um pouco o irlandês nesse sentido, assim. Eu sentia que o Roma, até por ser um filme mais autoral, mais de arte, enfim, eu dei todos esses clichês, mas eu sinto isso. Eu achei que foi meio uma injustiça com o irlandês, porque eu acho que ele tem esses ganchos de série, né? Ele, ao mesmo tempo que não é um filme longo, é um monte de velho falando, né? Nada contra. Nada contra velho. Ninguém aqui é etarista. Aqui não tem etarismo. Né? Tem até mixção. Mas eu ficava com essa sensação que, assim, cara, eu acho que até eles tiveram essa preocupação. Porque acontece, né? O Roma já não. O Roma realmente é um outro tempo. Ele fala assim, cara, ó, é outra experiência, é contemplativo. A gente precisa mostrar pra Hollywood que a gente vai lançar esse filme no cinema e vai impressionar. Né? Então eu entendo que o Roma talvez fosse desconfortável ver em casa, mas o irlandês, eu não sei, não fica com essa sensação. Mas eu sinto que tem filmes que eu prefiro ver no cinema ainda. Porque você fica naquela imersão e você vai. Principalmente filme mais lento. É bem mais fácil ver no cinema. Porque você tá em casa, aí a Ellen tá lá, aí o Fio vem. Caetano, não sei o que. Ai, meu Deus, o menino quer comer. Aí para o filme, aí volta, aí não sei o que lá. Alguém toca o celular. E aí você o vai cachorro. perdendo a narrativa, você vai perdendo aquela imersão e é outra do filme. coisa, né? Eu tenho, nos estudos de TV e tal, eu estudei muito TV na minha vida. E aí a gente sempre fala de como que a TV em si, ela é mais sobre áudio do que sobre visual, né? Porque você assiste TV de uma maneira muito dispersa, né? Se pensar assim, na dona de casa que tá lá lavando a louça, ou a gente também lavando… Enfim, a nós, donos de casa e donas de casa também, que a gente tá lá fazendo não sei o quê, mexendo no celular e tudo mais. Então você tem que… O áudio, ele tem que estar mais presente na história do que a imagem. Parece um contrassenso você pensar que uma coisa que tem imagem… Assim, né? Novela é muito assim, as pessoas explicam, descrevem, contam o que tá acontecendo, assim. Então é uma mídia muito específica ainda, né? Até você falando nesse gancho,
vou passar pra outra mídia, é o sucesso do podcast hoje em dia, né, cara? Na economia de atenção que a gente vive, então você fala, cara, me deixa eu fazer outra coisa, não me prende, que aí eu concordo sempre com a Carol. Putz, tem filmes que me prendem muito, então eu não dediquei todo o meu tempo pra você aqui em casa, né? E aí eu me sinto um pouco roubado, né? Aliás, a gente já começou a entrar pra uma outra pergunta que eu achei ótima, assim. E como que a gente faz, então, pra levar as pessoas pro cinema? Qual que é o jeito que os blockbusters agora vão combater, né? Porque assim, a gente tem uma questão do Brasil que é foda. Cinema é muito caro. Muito caro. Não é acessível. Mesmo na gringa, já comecei a sentir também isso lá, essa discussão. Também. E o cinema é sempre aquilo, né? Você não vai só no cinema, você compra pipoca. É um evento, né? Não, gente, pelo amor de Deus, cinema com filho. O cinema você vai sair com paquera. Aí você vai no cinema, 2 ingressos. Aí eu não falsifico carteirinha, sou contra. Aí você paga inteira. E aí você compra a pipoca. E aí uma bebida. Mano, é uma função. Quantos reais quando dá você isso? Deu R$100 já. Não, mais 100. 2 pessoas? Mas você vai pagar o do paquera também? Você vai dividir? Não, mas aí eu tô falando pra 2 pessoas. Tipo assim, aí você faz uma conta de 2 pessoas gastando tá uns 160 reais. ingressos. Aí você fala, não, vamos jantar num lugar foda e assistir TV em casa. Então vamos pedir um delivery. Vamos ver Netflix. Vamos assistir o famoso. Vamos assistir Netflix. Mesmo tendo essas variações, São Paulo é caro pra caramba, realmente, mesmo pensando no Brasil inteiro, a gente percebe que ainda é uma opção mais cara do que ver em casa. multiplex, né? Crash, quando eu morei em Buenos Aires, é isso. A indústria do cinema proporciona o quê? Lá em Buenos Aires tem os cinemas, inclusive aquele do centro da cidade, que é super famoso, esqueci o nome, que é isso, toda quarta-feira o filme é 4 pesos, que seria equivalente, sei lá, o nosso filme, a gente poder ir ao cinema. Imagina se a gente tivesse cinemas espalhados nas cidades, em que a população pudesse ver filme pelo menos uma vez por semana a R$2. Isso é a indústria do cinema, isso é democracia de informação, entendeu? É tipo, a pessoa não é só assim, não, põe na TV e tal. Não, a pessoa tem a experiência de ir ao cinema, de outra coisa, assistir numa tela grande e ser acessível financeiramente. Eu acho que isso é uma grande diferença ainda da indústria do cinema brasileiro, que tá começando a evoluir agora. Tem toda uma questão muito maior até do que os próprios cinemas, né? Que é de você viver a própria cidade, você ter aquele cinema cultura no bairro, de você sair de casa pra, tipo, ter uma experiência de cultura, tal. E essa experiência de cultura ser democrática, assim, isso vai numa coisa muito além do cinema, né? Vai na nossa experiência da nossa vida, na nossa cidade. Então é bem doido mesmo, assim. Isso foi morrendo, né? A cultura do multiplex e tal, de ter os cinemas dentro do shopping, dos cinemas serem confinados. O cinema de rua, realmente. E aí isso tem, assim, uma coisa vai alimentando a outra, assim. Então o cinema tá sendo mais caro, mais difícil, as pessoas estão indo menos ao cinema, então esse preço tem que aumentar, porque tem menos pessoas indo pra lá. Então vai alimentando uma cultura da gente não ir mais, assim, ao cinema. Então a gente só vai quando é uma experiência muito absurda de você ver um grande blockbuster, de você vai ver explosão e super-herói batendo na cara do outro. E ainda tem isso, né? Assim. Você quer que valha seu ingresso. Então você vai escolher um filme que você sabe que vai ser bom. Eu ouço muito isso do meu público, sabe? Mas eu não consigo ver 4 filmes por mês no cinema. Escolher um por mês. E olhe lá. Quem tem condição ainda, né? Então eles querem muito saber qual dos filmes vale a pena ver no cinema. Ou vai sair um Vingadores da vida. Pô, esse vale a pena ver no cinema, porque é um puta filmão blockbuster. Só que isso também faz aquela coisa do cinema virar um grande Vingadores. E aí, cadê os outros? Cadê o Farol? Cadê, sabe? Pavor disso. Isso é muito triste também. Que você chega lá e só tem 3 opções de filme, sabe? Dos que são... tem 4 salas com Star Wars. Isso. Uma sala com um filme brasileiro e 2 salas com o filme infantil das férias. Não, isso porque a gente tá em São Paulo, né? Muitos dos meus seguidores falam, cara, aqui nem vai chegar 1917 na minha cidade. E assim, aí tem a coisa assim, você vai ver Star Wars, o que a gente tava falando? Star Wars, Vingadores e a animação da Disney. É tudo Disney. Tudo que a gente falou aí é Disney. Tipo, todas essas coisas são Disney. Star Wars, a Lucasfilm é da Disney, a Marvel é da Disney e a Pixar é da Disney, fora que tem um filme da Disney, na animação Disney, tipo assim, então é tudo monopolizado por uma mega empresa bilionária, assim, então... Gente, eu percebi que a gente ficou discutindo muito essa questão, qual é o formato do filme, né? O que é filme, o que é série, se são as pessoas que percebem que tem uma dificuldade de entender esses arcos que definem o que é um, o que é outro. E aí, pensando em premiações, vocês acham que tem alguma possibilidade no futuro o Oscar e o Emmy se fundirem? Ainda mais como a gente falou, tudo é da Disney, tudo é da mesma empresa. O que vocês acham disso? Eu acho que não tem nada a ver. Eu também acho. Eu acho que, assim como tem o Oscar, tem o Critics' Choice, que é dos
críticos. Tem o SAG Awards, que é dos atores. Aí tem o Emmy, que é daquela galera. Tem o Oscar, que é da academia. Então eu acho que são os grupos que fazem os prêmios. Se a gente quiser fazer um nosso prêmio, a gente cria que o nosso prêmio a gente vota em quem a gente quiser. Então o Emmy também premia filme. Só que filme que já vai direto pra TV. A regra do Oscar é que tem que passar no cinema não sei quantos dias, por não sei quantas cidades, sei lá o quê. Em Los Angeles. Então eu acho que é isso. Cada prêmio faz suas regras. Eu acho que não tem nada a ver unir um com o outro. Claro que pode ser que um dia o Oscar resolva, vamos premiar séries também. Beleza. Mas aí vai ser o prêmio do Oscar para séries. Entendeu? Então eu acho que unir o Emmy com o Oscar não faz sentido, porque cada grupinho faz o que quiser. Se for interessante pra indústria, você aumenta o Oscar, né? Ao invés de criar uma outra… Então acho meio nada a ver também. E eu acho que isso não faz bem pra indústria em si também. Tipo, unificar, a gente vai ter menos premiações. Eu acho que tem uma tendência mais forte no sentido de descentralizar as premiações, separar mais, porque a gente tá produzindo mais coisas, então tem mais nichos, né? Tem mais nichos específicos. Tem o nicho da galera do Oscar, assim, todo mundo aqui deve ter os amigos. Nossa, tem esse meu amigo que assiste todos os filmes do Oscar, né? A Carol acabou de falar que ela é uma dessas pessoas. Todo ano assiste todos os filmes do Oscar. Eu tenho vários amigos que são assim. Conheço gente que não tá nem aí pros filmes do Oscar, mas assiste todos os filmes da Marvel. Eu conheço gente que assiste, tipo, tem os adolescentes lá que assistem 13 Reasons Why, assim, tá lá, todas as séries de adolescentes da Netflix tá lá assistindo, assim. Então você vai ter, eu acho que é uma tendência mais forte de descentralizar as premiações, assim, ter premiações específicas, né? Aqueles prêmios mais Teen Choice Awards, que aí esses prêmios de ação estão tudo lá. Contemplam tem o People's Choice Awards, tem prêmios que aceitam mais esses tipos de filmes diferentes, né? Tem prêmio só de terror, sabe? Tem milhares de prêmios. Então eu acho que é isso também. Também acho que é mais separado que unir nesse caso. Até pra contemplar mais diversidade, se você pensar bem, assim, a gente já tem o Oscar, que já é aquela coisa que a gente já sabe como é que é. De repente tem uma premiação que é mais diversa, que tem uma equipe de votantes mais diversa, que aquilo ali vai refletir mais uma certa parcela da população que não se sente representada no Oscar. Eu acho que isso faz mais sentido do que unir tudo. Acho que não é bom pra ninguém. Nem pra academia, nem pra nenhuma das duas, né? Nem pro Emmy, nem pro Oscar, nem pra gente, que é a audiência, nem pra ninguém. Eu acho que eu penso igual a Carol e também igual a Glória Pires, não tem como opinar. Mas eu acho que não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa, não existe uma junção. Tenho crítica às duas premiações, bastante. Eu acho que mais ao Oscar, talvez, porque é isso. Eu tava até vendo aqui, nossa, próximo, os indicados, sempre começo a ver, eu começo a ficar puta. Fico brava, eu falo, caraca, gente, é sério? Tipo, que ano é hoje? Mas enfim, é isso, a gente já pode até entrar nessa. Então, já que você puxou o tema, suas apostas, quais são, Ellen? O que você tá pensando aí? O que te deixou tão brava, assim, nos indicados? É porque isso, por exemplo, tem toda essa polêmica, né? Assim, melhor ator e melhor atriz, precisa ter melhor ator, melhor atriz? Eu acho que sim. Separar? Acho que sim. Eu acho super importante, eu acho que não tem como juntar, porque na hora que a gente juntar aí, pronto, aí só vai ter homem ganhando mesmo. Exato. Só tem diretor ganhando, então assim, poucas mulheres diretoras indicadas, enfim, um reflexo da indústria, né? Do cinema. Mas é isso, aí você vai ver os filmes indicados, melhores atrizes, aí tem uma atriz negra. Aí você vai ver os melhores atores, aí aquele… Cara, claro, mas o mais do mesmo, né? Antônio Bandeiras, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio. Aí sempre vai ter ali o Adam Driver, ok, que já tá ali aparecendo no Oscar há um tempo, Jonathan Pryce, mas assim, misericórdia, sabe, gente? Tipo, que horas que isso vai mudar? Que horas que a gente vai ver uma diversidade, inclusive nisso, assim, do que o padrão hollywoodiano. E são atores que eu gosto, tá? Acho importante, acho ótimos atores. Eu adoro, inclusive, tem muita gente que fala mal, mas eu acho o DiCaprio incrível. Eu amo o Joaquin Phoenix, assim, amo. É um dos meus atores dessa geração, assim, preferidos. Acho que ele é o preferido, com certeza, pra melhor ator em Coringa. Mas, assim, me enche o saco, sabe? Esse Oscar branco hollywoodiano. Sabe a Greta Gerwig, do diretor de Adoráveis Mulheres? Ela escreveu um artigo na Vanity Fair, eu acho. Agora eu tô em dúvida qual foi a revista, mas acho que foi a Vanity Fair. Ela ajudou a falar sobre a questão… Ela falou de uma cena específica do filme Adoráveis Mulheres, mas ela faz uma reflexão sobre… Segundo ela, existe uma hierarquia de valores e de coisas que os homens… De coisa que a audiência quer ver e quer valorizado no cinema, na arte no geral, assim. Então ela fala que a hierarquia, quem tá no topo da hierarquia é sempre a violência entre homens, né? Então a violência entre homens, a violência de um homem contra uma mulher, então aquilo ali tá no topo da hierarquia como uma cena de prestígio, como uma cena de valor, como algo que merece ser premiado, assim. E aí lá embaixo você vai ver cenas de ternura entre mulheres, ou até, enfim, essas coisas um pouco mais complexas, que são a marca dos filmes dela, né? Então você tem o Lady Bird lá dela do ano passado, que é um dos meus filmes
filmes preferidos, em que ela fala sobre a relação entre uma mãe e uma filha com uma delicadeza que só uma pessoa que é uma mulher que tem uma filha ou que tem uma mãe, assim, que teve uma relação, parece, conseguiria retratar, assim. Eu vejo muitas críticas mulheres falando sobre isso, assim, que é uma captura de feminilidade que não é valorizada pelos votantes do Oscar, né? Então, os votantes do Oscar, eles valorizam sempre uma coisa um pouco mais masculina ou signos masculinos, né? Tipo, faz signos todo de... sentido quando a gente pensa em Mad Max, né? Tipo, o jeito que aparecia a mulher, né? Tudo, assim. A violência ou o estilo de atuação, né? Então, eles pegam, assim, esse ator de método aí, que é o cara que faz a imersão e que ele mostra aquele ator que você olha, essa pessoa está atuando, ele emagreceu 50 quilos pra fazer aquele filme, assim. Não que uma mulher não consiga fazer isso, não é nem isso que eu tô falando. É que são signos de masculinidade que são valorizados por votantes do Oscar, né? Eles gostam desse tipo de coisa. Sobre o que é uma boa atuação. Uma boa atuação, ela acha Charlize Theron e Monster. Porque, sim, uma claro, mulher se gente, destruindo, pelo né? amor de Deus, é claro que é uma boa atuação, né? É incrível. Mas é sobre isso. Às vezes, o próprio Joaquin Phoenix, numa entrevista, falou: quantos quilos você emagreceu? Ele falou: é interessante, né? A gente veio falar de um filme e a primeira pessoa, de um personagem histórico do cinema. E geralmente, a primeira pergunta que me fazem na entrevista é quantos quilos eu emagreci. Como se isso fosse relevante pro Coringa, pro filme. Tipo, cara, sabe? Não é sobre isso. Eu gosto muito não é sobre o seu emagreci. Eu gosto muito da Toni Collette, que ela fala uma vez, assim, alguém perguntou pra ela assim, acho que foi Hereditário. Alguém perguntou pra ela assim, como que você ficou? Você ficou abalada de ter que fazer esse personagem? Ela fez, não, é só um trabalho, gente. Tipo, eu só vim aqui trabalhar, faço isso o tempo inteiro, né? Tipo, é meu trabalho. Tipo, não tem, tipo, ela não é nem um pouco nessa linha do método, da imersão, assim. São escolhas válidas de atuação, assim, mas são estilos diferentes e, de repente, você vê que um tem mais valor do que o outro, de acordo com pra quem você pergunta, né? E a gente tem que lembrar que ator e atriz, inclusive que a mídia joga muito contra, é isso. A gente tem, por exemplo, youtubers, cada um é de um jeito. A gente tem um jornalista, cada um trabalha de uma forma. Roteirista, cada um é de um médico, cada um a sua especialidade. Tipo, o ator é a mesma coisa. Existem, cara, trocentas mil escolas de atuação e vertentes distintas, assim como é na psicologia, assim como é qualquer outra profissão, entende? Então, é muito sobre isso também. São escolhas, nenhuma é melhor ou pior que a outra. O ator ou a atriz escolhe o que for melhor. O Danny DeLewis sempre fez o lance do método de imersão, de morar longe, depois pra ele sair do personagem, ele precisa ficar lá na Itália, o sendo Leonardo sapateiro. DiCaprio, né? Sempre na autoflagelação lá pra ganhar o Oscar, assim. É sempre esse tipo de coisa que é valorizada pelo Oscar, assim. E o a Oscar Fernanda Montenegro come um frango antes de entrar em cena. Tá tudo bem, sabe? Essa coisa dos personagens masculinos, né? A gente pode ver aqui pelos melhores filmes. Aqui, o único filme que tem personagens femininas como protagonistas é Adoráveis Mulheres. O resto tudo é homem, ou, sei lá, Ford versus Ferrari, parzinho de homem. O irlandês, um bando de homem. Aí Jojo Rabbit, mais masculino também. Coringa. História de um Casamento é o único que é um casal. Sim. Né? Que tem uma mulher e um homem. Mas o resto, Era Minha Vez em Hollywood, 2 homens. E Parasita é uma família, mas que o protagonista mais, assim, que puxa a história também é masculino. E aí, por que será isso, né? Engraçado, né? Estranho, né? E você vê, assim, tá lá os indicados, mas assim, a Greta Gerwig não foi indicada como melhor diretora, né? Então, sei lá, o estilo dela de dirigir não é valorizado, né? Eles nem foram ver o filme dela. Nem foram ver, né? Igual você falou. Tipo, então, eu acho que se eles tivessem visto, eles teriam dado essa oportunidade, né? Ela estaria nos indicados. Inclusive, eu acho ela muito melhor que o Tarantino, nesse caso. Ela é incrível. Nessa comparação. Ela é uma das melhores diretoras atualmente. Eu gosto muito do trabalho do Tarantino, mas esse, especificamente, como diretora, assim, ela merecia mais essa vaga do que ele, por exemplo. Mas tem filmes, por exemplo, que foram muito esnobados, né? O Farol, né? Cadê? Tá aqui Ford versus Ferrari. Gente, eu amo o Christian Bale, como já citamos aqui. Ele tá muito bem no filme. Mas assim, na boa, melhor filme do Oscar, Ford versus Ferrari, tipo... E eu achei, pra mim, o mais complicado dessas coisas que a gente já conversou no primeiro bloco, né? Sobre as coisas que Hollywood gosta, é assim, cara, ignorar filmes de terror. Pô, ano passado a gente viu Get Out, quer dizer, esse ano ignorar o Us foi absurdo. O Nós foi absurdo, assim, porque realmente, o mesmo Hereditário, o mesmo Midsommar, Lupita como melhor atriz aqui, putz. Então, que é isso, né? A gente tá falando das atrizes que se entregam, que fazem. A Lupita fez 2 papéis. Ela fez 2 papéis. Super complexos, né? Super tridimensionais.
Ai, Não, super. e é muito que a gente discute no racismo, né, cara? Você tem que se provar, fazer 2 vezes melhor. Ela fez. E aí a gente vê que mesmo assim não foi valorizada. E aí tem a atriz que tá com a mesma atriz em 2 categorias. Uma eu acho merecido. Eu tô falando da incrível Scarlett Johansson. Qual que você acha que ela mereceu? Que é o Cara, eu acho. casamento? Então, eu fiquei na dúvida, mas eu acho que eu até boto ela melhor como melhor atriz. Eu sei que é meio polêmico, porque tem gente que gostou muito dela de coadjuvante no Jojo Rabbit. Mas eu acho que eu botaria ela de melhor atriz aqui. Coadjuvante tinha que entrar alguém do Parasita, pelo menos, sabe? Então, é isso. Eu pegaria a vaga dela então, e deixa ela de atriz. Porque realmente absurdo, ela arrebentou. Assim. Inclusive, assim. o Parasita eu acho que é uma coisa interessante, que é, eu acho que a gente tem, não sei se vocês sentem isso, mas acho que a gente tem dificuldade de avaliar uma boa atuação quando a pessoa tá falando um idioma que a gente não domina, né? Então, Cara, assim, não só o idioma, eu vou um pouquinho além, né? O rosto também, né? Sim. Não, e a cultura. Idioma, formato coisa, de mas cinema. Você avaliar, assim, se a pessoa tá atuando bem ou ela só tá falando um idioma que eu não sei falar, né? Tem isso, assim. E a atuação não é sobre fala, né? O Parasita, assim, eu assisti, acho que nas primeiras cenas eu já tava muito imerso naqueles personagens e já tava achando tudo muito interessante, todo mundo muito tridimensional, todo mundo muito interessante, assim. Aquela personagem que é a governanta, assim, ela tem um ponto de virada na história, assim. É muito eu fiquei, bom. gente, essa atriz é muito boa, essa atriz é muito impressionante. E, assim, ninguém tá nem aí. Cri. É, que foi muito aquilo que o Bonho levantou, né? Na premiação que ele ganhou no Globo de Ouro, né? Pra galera ler legenda, né? Quando vocês superarem a barreira da língua, vocês vão ganhar um universo incrível Coisa de novas que a gente histórias. sempre superou. A gente que não é norte-americano, sempre superamos. Agora, os Estados Unidos não supera isso, né? Eles não gostam de legenda. Me pegou muito essa questão da expressão, cara. Eu acho que aí eu acho que bate no racismo mesmo estrutural, e não só estrutural, mas direto mesmo, assim, das pessoas não conseguirem ver as feições exatamente, porque não são as feições ocidentais, né, nos personagens asiáticos, assim. Às vezes eu via coisas, eu gosto muito de Bollywood. Gosto muito de filme indiano, assim. Mesmo filmes indianos mais sérios, né? Tudo Bollywood e tal. Eu percebia que, assim, cara, o jeito que eles fazem parece muito exagerado pra gente. Só que aí quando você vê algumas pessoas, tem coisas que não são exageradas. É um traço da personalidade mesmo. Como paulistanos são um pouquinho novela não mais… é exagerado, né? Novela tá aquela coisa. E a gente ama lá, o Tony Ramos lá, atorzaço e tal. É, a mesma coisa. Então, cada às vezes, eu cultura acho tem. que a gente, como a gente não entende muito, às vezes, da cultura, a gente pode achar algum gesto, tipo, carregou. Não, gente, mas carregou pra quem, né? Qual que é a sua referência de carregar, sabe? Então, pra mim, fica nesse lugar muito sutil mesmo, assim, da gente não estar acostumado com aquelas feições e aí começar a pirar e tentar fugir de uma coisa que é só racismo Querendo mesmo. ou não, a gente, brasileiro, né, da América do Sul, a gente tá um pouquinho mais suscetível a ter um pouquinho mais de empatia com outras culturas do que dos Estados Unidos, eu acho, né? A gente teve novela mexicana, né? Toda a invasão de novela mexicana nos anos 90 e tudo mais, o próprio Chaves, e a gente já teve o desenho japonês que chegou aqui, então a gente já tem uma certa pedagogia, assim, inconsciente coletivo da gente, a gente já viu algumas coisas. Não é muito, talvez, acho que tá longe de ser o suficiente, mas acho que é melhor do que se você imaginar uma audiência média norte-americana, a gente tá um pouquinho melhor, eu acho, né? A gente tá um pouquinho mais inserido no contexto mais globalizado, talvez. E qual que é a aposta de vocês pra melhor filme? Eu acho que vai ser Uma Vez em Hollywood, por causa do sistema de votação. Nossa, me explica, cara. Porque quem ganha o melhor filme não é o melhor filme. Por exemplo, ano passado não foi Roma que ganhou, que todo mundo falou, nossa, Roma, pá. Não foi, quem levou foi, você falou, Green Book. Green Book, que é um filme assim, mediano, é o filme que o pessoal menos desgostou. Então, por causa do sistema de votação deles, eles votam em 5 filmes. Então você vota na ordem, você vota. O primeiro filme que eu gostei mais, bom, foi Parasita. Aí o segundo, 1917. Aí o terceiro, Era Uma Vez em Hollywood. E aí, geralmente, você precisa de 50% dos votos mais um, pra poder ganhar melhor filme. Então, como você vai numerando um por um, eles vão tirando, tipo, primeiro lugar, Parasita não chegou em 50%. Então eles vão lá e tiram o último lugar de todo mundo e reequilibram os votos, sabe? Eles vão reequilibrando, até que o filme mais mediano, que tá mais em terceiro lugar por ali, leva melhor filme. Nossa, isso é muito doido. Então, que bizarro. É uma votação bizarra. Por isso que Green Book levou, por isso que tem um ano que o diretor do Regresso levou melhor direção, mas aí o melhor filme foi, acho que, Spotlight. Foi. Sabe? Então rola muito isso. Geralmente o terceiro lugar fica ali na média. Quem é o filme assim, o menos… E por quê? Você sabe? Porque ele sempre tá em terceiro lugar. Porque você coloca, primeiro lugar aqui, qual que você colocaria? Vai, um Parasita? Eu colocaria Coringa. Coringa. Daí o seu segundo lugar? Parasita.
Terceiro. Cara, vocês vão criticar, Foi do nada mas... que- Não, Marriage Story. E o quarto? Ah, mas que ela é muito diferente, ela não vai falar Uma Vez em Hollywood. Não, eu não vou falar. Eu não gostei. Eu também não acho tão genial, assim. Eu gosto da ideia, eu gosto da brincadeira com Hollywood e eu gosto da mudança que ele faz no final do filme. Mas, se a minha família tivesse morrido, será que eu ia gostar desse filme, sabe? Se fosse com a minha irmã, eu não sei, entendeu? Apesar da irmã da Sharon Tate ter participado, doado as joias pra Margot Robbie usar no filme e tudo, eu não sei o quanto que eu ia gostar disso, de, sabe, ter a história da minha família, assim. Esse ponto é interessante sobre o Kent, né? Eu tive essa sensação com o Django Livre. Então, assim, eu via que as pessoas piravam em Django. Eu falei assim, cara, eu não gosto do revisionismo desse jeito. Me dói muito porque as pessoas acham que os negros revidavam e que a gente tá falando de racismo agora é um revanchismo. Então, eu Acho uma senti um pouco desinformação, isso né? também, assim. Conseguia me elevar e falar, Olga, não é só sobre você, mas ao mesmo tempo me batia nesse lugar de falar assim, puta, eu entendo a diversão, é um filme divertido, mas tem um desserviço, que é o que eu vejo Não Era Uma Vez em Hollywood, assim. Eu me diverti assistindo, mas é isso mesmo. Você fala assim, cara, mas realmente é machista. Tem várias questões que eu são achei de serviço, muito e aí num ano que tem tanto filme bom, porque no final de tudo, eu olhando assim e levantando todos os problemas que a gente trouxe, eu falo, cara, tá melhor que o ano do Green Book, do La La Land, enfim, eu tenho sérios problemas com os outros anos, assim. A gente tá discutindo num nível bom mesmo os velhos diretores, é o Scorsese, é o Quentin Tarantino, teve anos muito piores. Sim, concordo. Então eu acho que aqui vai ser uma coisa de tipo, Era Uma Vez em Hollywood vai ficar em terceiro, em quarto de todo mundo. Não vai ser o mais escolhido, mas quando você reequilibra os votos, ele vai ficar com mais de 50%. É o que tem menos rejeição, né? Isso, é o filme que tem menos rejeição. Então, no geralmente melhor diretor, a gente vai ver realmente o melhor filme, eu acho. Entendi, boto Que eu acho que vai ser o Sam Mendes de 1917. E daí, no melhor filme, eu acho que a gente vai ficar com algum filme um pouco mais mediano. Por causa do sistema que eles votam, entendeu? Não porque eu acho que é o melhor filme. Mas pra mim, os melhores são 1917 e Parasita. Pra mim seria Parasita, com certeza, assim, o melhor. E eu palpitaria o Irlandês, só porque é as O Irlandês carinhas não levou conhecidas, nada assim. nas premiações esse ano. Eu gosto, adoro Scorsese, mas não é Esse sobre filme não isso. rolou. Não rolou pra mim também. Se eu fosse escolher melhor diretor, eu ia falar igual você, Sam Mendes. Eu acho que, enfim, toda aquela coisa que a gente já falou lá. Ou Bong Joon-ho também, mas eu acho que por ser o filme em plano sequência… Então, acho que isso aí chama muita atenção, né? É muito difícil de fazer e o filme é muito bom. Mas o Bong Joon-ho tem boas chances. Eu queria muito que fosse ele. Pra mim, tinha que fazer. Eu tinha que ser tenho de esperança lavada, que o assim. Oscar vai querer tentar limpar a barra, ou as pessoas mesmo estão com essa Então, mas sensação, é porque né? cada categoria vota um tipo de pessoas. Quem vota diretor são os diretores. E na categoria de diretores, eles aceitam mais diretores estrangeiros. Justamente. A gente tem o Afonso Cuarón, a gente tem o Iñárritu. Então é mais comum acontecer Justamente. isso. Então acho que por isso ele tem chance. Mas o Sam Mendes é muito queridinho e o filme é muito sensacional. E ele é muito feito pro cinema mesmo, né? E não, e se você como diretor assistindo aquilo, você vai falar, cara, deu muito trabalho, ele merece, toma, sabe? Toma aí que você mereceu. Você mereceu. Faz todo sentido. E, gente, o papo tá muito delícia, mas nosso episódio tá acabando. A plateia tá desolada. Foi maravilhoso. Se vocês quiserem comentar, participar, falar aí quais foram seus favoritos, o que rolou, o que você tá achando do podcast, vem aqui no nosso Instagram, @que tá acontecendo, _ ou @submarino, que você vai achar lá a gente. Digam seus arrobas, eu sou @helmader. Eu sou Ora Thiago. Eu sou Carol Moreira 3, porque já tinha o zerinho, corta tudo. Eu amo. Eu sou Olga Mendonça, em todas as redes sociais. E esse é o que tá acontecendo. Acabou, vamos nessa. O Oscar ainda sobrevive muitos anos, mas precisa ser reformulado. E foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço. Obrigado, Foi galera. maravilhoso estar aqui com vocês.